História paralela 9. De habilidade. Passo meu tempo com Katia sem pressa. Até pouco tempo atrás, movíamos nossos corpos no campo esportivo do castelo para aumentar o nível de habilidade. Acabamos de terminar e agora estamos fazendo uma pausa como esta. Ah, isso é cansativo. Embora meu status relacionado à magia tenha aumentado consideravelmente, minha capacidade física nunca foi alta. Katia, fale em japonês hoje porque Sui não está aqui. Quando somos só nós dois, tornou-se normal conversar em japonês. Claro que é. Mas ainda assim, nossos reflexos são melhores que na vida anterior e é bom que quanto mais treinamos, mais crescemos. Ah, eu sei o que você quer dizer. Sempre pensei porque a escola deve continuar fazendo a maratona, mas aqui, quanto mais corremos, mais nossa resistência aumenta. Embora seja o mesmo para as habilidades, o status melhora à medida que você treina. Agora que não podemos subir de nível, temos que treinar constantemente para aumentar nosso status. Mas, se treinarmos de forma constante, com certeza ficaremos mais fortes. O treino é duro, mas se eu achar que vai virar um ganho, fico motivado. Então, como está o seu? Agilidade, resistência, poderoso, robusto e dashi. Cada um deles subiu para o nível 8. Confirmo meu status com a pedra de avaliação em minha mão. Esta pedra de avaliação é a pedra de avaliação de nível 9 que a casa de Katia possui. É um valor que pode ser considerado tesouro nacional dependendo do país, mas Katia o trouxe casualmente da casa do Duque. Eu acho que a casa do Duque está bem com isso. Mas parece que é conveniente, vou usá-la com gratidão. Como esperado, seu nível de habilidade aumenta muito rápido. Essa é a diferença de talentos. Katia murmura de frustração. Na verdade, embora tenhamos feito a mesma coisa, minha velocidade de aumento de nível de habilidade é diferente da de Katia. Neste mundo, qualquer um pode ficar mais forte se esforçar, mas a velocidade é diferente. Dizem que é a diferença de talentos. Até eu sou chamado de gênio desde a época em que reencarnei na casa do Duque, sabe? Como é que há uma enorme diferença entre nós? Seu trapaceiro desvia os olhos do olhar ressentido de Katia. Mesmo se você disser isso, o que você espera que eu faça? O que me lembra, você usou seus pontos de habilidade. Não, sinto falta da chance de usá-lo. Então permanece intocado. Ponto de habilidade são os pontos consumidos para adquirir uma nova habilidade e também podem ser usados para aumentar a proficiência da habilidade. Normalmente, uma pessoa não deveria possuir nenhum ponto de habilidade desde que nasceu, mas de alguma forma Katia e eu tínhamos desde que nascemos. Uma economia de 100.000 pontos. Este trapaceiro burguês tornou-se mais terrível do que antes. Não, eu realmente perdi a chance de gastá-lo de alguma forma. No começo pensei em adquirir habilidades mágicas, mas parei porque Ana me disse para não usar magia. Embora Ana não pensasse que eu tivesse pontos de habilidade, de alguma forma não consigo adquirir habilidades silenciosamente porque isso me faz sentir que atraí. Desde então, a intenção de usar os pontos de habilidade desapareceu de alguma forma. Katia usou isso. Apenas 1.000 pontos se não me engano. Katia deveria ter 50.000 pontos. Porque ela tocou no assunto, pensei que ela tivesse usado bastante, mas ela não usou tanto. O que você adquiriu? Mantenha isso em segredo. Não, apenas diga. Absolutamente não ria, ok? Eu não vou rir, apenas diga já. Avaliação. Embora eu não tenha rido, acho que parecia estranho. Falando em avaliação, é um exemplo clássico de habilidade que não deve ser adquirida. Estou interessado em saber por que ela o adquiriu. Por que você adquiriu isso? Não, é um padrão nos romances quando se trata de reencarnação. Não é difícil coletar informações em um mundo diferente. Portanto, nos romances, a avaliação é incomparável. Então, eu quero segui-lo. Não, a habilidade avaliação é uma habilidade que não deve ser adquirida e que está em primeiro lugar na lista. Depois de ouvir isso, por que você adquiriu isso? Adquiri a habilidade quando era bebê. Foi na época em que eu reencarnava sem entender nada, sabe? Claro, eu gostaria de informações. E então, quando me lembrei da avaliação, ouvi as palavras divinas. Não há como evitar que eu tenha adquirido por impulso. Eu ouvi e consenti por encontro. Certamente, quando eu era bebê e não entendia a situação, ficava bastante inquieto. Eu não entendia as palavras e a conversa das pessoas ao redor, então isso me deixou excessivamente desconfortável. E então,
Quando ouvi as palavras divinas que falam em japonês, entendi a sensação de querer confiar nela. E a avaliação é uma perda. Ah! Uma grande perda. É inútil quando está de nível baixo. Minha cabeça dói sempre que uso e ainda por cima, a proficiência da habilidade não aumentará se eu não tiver tempo e também é difícil aumentar seu nível. Mesmo que eu tenha adquirido proficiência em habilidades durante meu tempo livre, ainda está no nível 4. Meu coração vai quebrar. Parecia tedioso só de ouvir. Eu avalio a coluna do ponto de habilidade novamente usando a pedra de avaliação. Em seguida, é exibida a lista de habilidades que posso adquirir com os pontos necessários. Quando procurei por avaliação nisso, estava lá. Ah, posso adquirir a habilidade avaliação com 100 pontos sério? Falando em 100 pontos, é o ponto mais baixo para adquirir uma habilidade. A habilidade que pode ser adquirida com 100 pontos é a habilidade que tem baixo efeito ou a habilidade com boa compatibilidade com a pessoa. É difícil dizer que a avaliação é uma habilidade com baixo efeito, pois entendo que Katia usou 1000 pontos. Seu efeito é certamente baixo quando seu nível é baixo, mas se atingir um nível alto, pode ser uma habilidade útil. Então, devo ter uma boa compatibilidade com a avaliação. Fui a primeira plataforma a apresentar este capítulo. Depois de hesitar, adquiri a avaliação. O ponto diminui para 99.900. Eu adquiri a avaliação sério? Katia diz a mesma coisa de antes. Não se arrependa disso mais tarde bem, quando chegar a hora, é isso. Ainda faltam muitos pontos. Por enquanto, manterei os pontos restantes para emergência. Capítulo 61 Vou evoluir. Parte 2 Pois bem, é bom que os macacos tenham sido exterminados, mas o que devo fazer no futuro? Por enquanto, os arredores estão tranquilos. Outros monstros não se aproximaram apesar do barulho aqui. Pode evitá-lo porque é barulhento. De qualquer forma, parece que há tempo. É difícil dizer que é seguro fazer uma casa simples perto do teto novamente, mas se for um monstro fraco, ele não será capaz de se aproximar. Para ser franco, acho que posso evoluir se for agora. Embora eu não saiba há quanto tempo é o intervalo em que perco a consciência depois de evoluir, a julgar pelo meu sentido anterior, não acho que seja muito tempo. É apenas um sentido, então não posso esperar isso. De qualquer forma, seja qual for o caso, a evolução é assombrada pelo perigo. Então, não parece ser um bom momento para evoluir se eu excluir a grande quantidade de comida que foi garantida inesperadamente. Ao dizer se devo evoluir ou não, absolutamente evoluirei. Além disso, se eu assumir que não evoluo, posso parar no nível 10. Depois que cheguei ao nível 10, matei um número considerável de macacos. Mas o nível não subiu, afinal. É bom que os pontos de experiência sejam insuficientes, mas existe a possibilidade de eu não crescer mais se não evoluir. Ao pensar nisso, acho que devo reconhecer os riscos e evoluir. O problema é qual devo evoluir. Taratect venenoso pequeno. 1. Não sei. Da última vez houve uma clara diferença entre as espécies em deterioração e as espécies normais, mas não sei o que escolher desta vez. Acho que Taratect é provavelmente a evolução para se tornar um adulto. Mas não se sabe o quanto vou mudar. Eu também não sei sobre o veneno. Por ter veneno no nome, pode fortalecer as habilidades do tipo veneno, mas e as outras? Estou perdido. Seria bom se a avaliação fosse possível nesse momento. Avaliação, possível. Na parte inferior do resultado da avaliação do status, há algo que parece um alerta. Evolução possível. O que é isso? A palavra evolução possível está piscando. Eu avalio isso 2 vezes, apenas para garantir. Evolução possível, Taratect ou Taratect venenoso pequeno que? Avaliação Sam, você está falando sério. Você é o melhor. E usa. Com isso posso avaliar minha evolução. Não, recentemente, a função da prize alça não é comum. Eu avalio isso imediatamente. Taratect, a forma adulta padrão do monstro tipo aranha chamado Taratect. Carnívoro e tem veneno em suas presas. Taratect venenoso pequeno, a espécie rara do monstro tipo aranha chamado Taratect. Tem um veneno muito poderoso. Eu decidi isso. O venenoso. Quer dizer, é uma espécie rara, sabe? Raro, é raro. Obviamente, eu escolheria o raro se você me pedisse para escolher um padrão ou raro. Os japoneses são fracos contra palavras como raro ou limitado. Agora que está decidido,
Primeiro preciso fazer uma casa simples. Não tenho muita resistência sobrando. Aqui, eu deveria comer um macaco próximo e recuperar minha resistência. Obrigado pela refeição. Pois bem, vamos fazer uma casa simples. Área rochosa vazia. Bem, o que posso dizer sobre isso? Uma excelente teia de aranha está aí. Desta vez é sem pedra. Neste estado onde os macacos ficam espalhados por todo lado, não será uma camuflagem mesmo se usar a pedra. No entanto, estou cansado. Mentalmente e fisicamente. Depois de uma batalha tão feroz, é claro que estarei cansado. Embora desmaiar seja diferente de dormir, parece um breve descanso. Individual Small Taratect evolui para Small Poison Taratect sim. Portanto, boa noite. Evolução concluída tornou-se a espécie Small Poison Taratect. Todas as habilidades básicas aumentaram. Bônus de aumento de nível. Proficiência em habilidade foi adquirida. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Poison Fang LV8 tornou-se Poison Fang LV9. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Spider Trear LV8 tornou-se Spider Trear LV9. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Manipulação de Trear LV7 tornou-se Manipulação de Trear LV8. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Concentração LV4 tornou-se Concentração LV5. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Avaliação LV7 tornou-se Avaliação LV8. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Heresia Magic LV2 tornou-se Heresia Magic LV3. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Shadow Magic LV1 tornou-se Shadow Magic LV2. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Poison Magic LV1 tornou-se Poison Magic LV2. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência a Veneno LV7 tornou-se Resistência a Veneno LV8. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência à Petrificação LV2 tornou-se Resistência à Petrificação LV3. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Fainte à Resistência LV1 tornou-se Fainte à Resistência LV2. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência à Heresia LV1 tornou-se Resistência à Heresia LV2. A habilidade adquirida Ataque Venenoso LV5 por evolução Poison Fang LV9 unificou-se com Poison Ataque LV5. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Ataque Venenoso LV5 tornou-se Ataque Venenoso LV9. Pontos de habilidade ganhos. Capítulo 62 Aranha Venenosa. Bom dia. Consegui acordar com segurança. Isso significa que a evolução está completa. Como da última vez, estou com muita fome e letargia. Aqui, como esperado, terei os macacos para servirem de meu alimento. Olho para o exterior da casa. Simples. Sim. Não há nada. Confirmação de segurança. Bom. Então, vamos comer um após o outro. Itadakimasu. Bem, vamos confirmar meu status enquanto comemos. Os níveis de habilidade continuaram subindo durante a batalha e também há novas habilidades. Então acho que houve uma grande mudança porque evolui. Bem, agora, como está o resultado da avaliação? Taratect Venenoso Pequeno LV1 sem nome. Status HP, 56-56. Verde, MP, 1,56. Azul, SP 54-56. Amarelo 1,56. Vermelho. Capacidade ofensiva média 38. Capacidade defensiva média 38. Capacidade mágica média 27. Capacidade média de resistência 27. Capacidade de velocidade média 537. Habilidade recuperação automática de HP LV3. Poison Ataque LV9. Poison Synthesis LV3. Spider Trear LV9. Severin Trear LV4. Trear Manipulation LV8. Troll LV3. Concentração LV5. Precisão LV4. Evasão LV2. Avaliação LV8. Detectar LV4. Stealth LV6. Heresia Magic LV3. Shadow Magic LV2. Poison Magic LV2. Overeating LV4. Night Vision LV10. Visible Range Expansion LV2. Poison Resistência LV8. Resistência à Paralisia LV3. Resistência à Petrificação LV3. Resistência a Ácidos LV4. Resistência à Corrosão LV3. Resistência a Desmaios LV2. Resistência ao Medo LV6. Resistência à Heresia LV2. Nulidade à Dor. Alívio da Dor LV6. Vida LV2. Quantidade Mágica LV2. Agilidade LV2. Resistência LV2. Força Hercúlea LV1. Sólido LV1. Idatem LV2. Tabu LV2. Arne por 101 pontos de habilidade, 200 O.
Ah! O status aumenta, sim, aumentou. Embora eu pensasse que aumentaria dramaticamente, os outros estão mais baixos do que a velocidade normal. Apenas a velocidade é muito alta. Gostaria de saber quantos quilômetros por hora serão exibidos se eu correr a toda velocidade? Parece que consigo escapar correndo apenas se for um oponente mediano. Meus níveis de habilidade aumentaram consideravelmente. Existem alguns que mudaram após a evolução. É cruel eu não saber o que mudou durante o tempo que durmo. Eu me pergunto se é um registro ou algo assim. O SP diminuiu conforme esperado, mas eu não esperava que o MP diminuísse. Não percebi isso da última vez. Bem, quando evoluí da última vez, quase não usei meu MP. Agora estou usando o Triad Manipulation e aquele que teve um desempenho excelente desta vez, Poison Synthesis. Não, fui realmente ajudado por Poison Synthesis desta vez. Embora eu tenha achado estranho quando adquiri, inesperadamente. Ele tem muitas maneiras de usá-lo. Vamos tentar de várias maneiras no futuro. O que me lembra, parece que o nível de habilidade aumentou, o veneno que posso sintetizar pode aumentar. Menos síntese de veneno fraco, veneno de aranha LV9 ajuste de dano, ajuste de duração 1. Embora não haja nenhum veneno novo, há algo por trás dele. Ajuste de dano e ajuste de duração. Ajuste de dano, mude o poder do atributo venenoso. Ajuste de duração, altere a duração do efeito do veneno fumo. Resumindo, isso é capaz de ajustar o poder do veneno e a duração do dano contínuo quando o veneno invade o corpo. Tento ajustar o veneno fraco. A quantidade de dano e a duração aparecem, e o valor numérico de mais/menos é exibido. Agora, é 0. Tento adicionar o dano. O valor numérico atingiu seu máximo, que é 3. Eu entendi isso aproximadamente. Com isso, posso personalizar o veneno livremente. Quando quero que sofra mais, preciso aumentar a duração, e quando quero causar dano, preciso aumentar a potência. Posso fazer veneno de minha preferência. No entanto, parece que há um valor limite personalizável que é o nível de habilidade. Embora eu tente ajustar o Spider Poison, é impossível alterar o dano para 9. O campo personalizável poderá aumentar se o nível de habilidade aumentar. Então, posso usar o veneno corretamente dependendo da situação. O estoque Poison Síntese subiu novamente. O seguir, vamos ver as habilidades relacionadas ao veneno. O Poison Fang desapareceu e se transformou em Poison Ataque. Ataque venenoso, dá atributo venenoso ao ataque bem. Isso significa que posso envenenar todos os meus ataques. O que há com essa habilidade é aterrorizante. Resumindo, isso significa que posso envenenar meus fios. Não importa como você olhe, isso não é muito forte. O infrator de regras Spider Triad não vai mais se conter, sabia? Está tudo bem? Está tudo bem? ... Devo testá-lo assim que minha resistência for recuperada. Poison Magic também subiu de nível. Também é uma conexão venenosa, então vamos verificar. Magia venenosa, a magia que manipula veneno. A magia que pode ser usada varia dependendo do nível. LV1, toque venenoso. LV2, bala venenosa, atira uma bala de atributo venenoso a. Este é um ataque de longa distância. É um ataque de longa distância consideravelmente padrão. Eu quero usar isso. Mas não posso. Sério, como usar magia? A resistência ao veneno também aumentou. Isso é tudo relacionado ao veneno. Como esperado das espécies raras do veneno. A melhora do veneno relacionado é impressionante. O ataque venenoso é particularmente perigoso. Devo verificar isso assim que minha resistência for recuperada. Se essa habilidade for como eu espero, então minha força aumentará bastante. Embora meu status não tenha aumentado muito, as habilidades aumentaram consideravelmente. Como dependo das minhas habilidades, talvez seja melhor aumentá-las em vez de aumentar meu status. Capítulo 63 Appraisal Sam. Não, Appraisal Sam. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Comer Demais LV4 tornou-se Comer Demais LV5. O nível de habilidade Comer Demais aumentou quando continuei comendo os macacos. Bem, acho que sim. Quando eu comi tanto, também aumentará. O número de macacos que comi já não atingiu os 3 dígitos. Mesmo assim, é estranho que minha barriga não enche. É o fenômeno misterioso que acontece logo após evolução,
Mas realmente, onde desapareceu a grande quantidade de coisas que comi? E ainda posso comer mesmo depois de ter comido muito. Por enquanto, vamos comer todos os macacos à força. Eu confirmo outras habilidades além das relacionadas ao veneno enquanto como. Desta vez, muitos níveis de habilidade aumentaram. Estou particularmente feliz que os Poder Triad e Triad Manipulation subiram de nível. Porque ambas são minhas habilidades principais junto com a nova habilidade, o ataque venenoso. Originalmente, o nível de habilidades Poder Triad era difícil de aumentar, mas depois que se tornou de alto nível, ele realmente parou de aumentar. Estou feliz que tenha subido de nível aqui. Concentração também aumentou. Deveria ter um nível mais baixo antes de lutar com os macacos. Isso significa que a luta com os macacos foi muito intensa. Como me concentrei profundamente, uma boa quantidade de proficiência em habilidades foi obtida. Ganhar mais experiências faz com que a proficiência das habilidades aumente melhor. Como a precisão aumentou com frequência, pode ser assim. O que me lembra, quando eu me escondo do dragão da terra, os níveis de habilidade de Stealth e Fear Resistência aumentaram em uma velocidade incrível. Naquela época, eu estava literalmente desesperado. O próximo é, dois tipos de magia além da rosa. Venenosa também. Vamos ver. Magia de heresia. A magia que viola a alma diretamente. A magia que pode ser usada varia dependendo do nível. LV1, Perturbação. LV2, Dor Fantasma. LV3, Loucura Fantasma. Magia sombria. Uma magia negra de baixo nível que manipula sombras. A magia que pode ser usada varia dependendo do nível. LV1, Sombra Negra. LV2, Sombra Grande. Phantom Madness. Planta insanidade, diretamente na alma. Sombra grande, muda o tamanho da sombra. O que deveria dizer? A heresia mágica é seriamente uma herege. O que? Plantando insanidade? Isso significa que faz as pessoas enlouquecerem à força. Isso é nojento. Eu quero usar isso. E o Shadow Magic é estranho. É o mesmo que Dark Shadow nível 1 e isso significa que é inútil se não for usado junto com magia de alto nível. De qualquer forma, embora eu não possa usá-la, a magia parece ser difícil de aumentar. Porque até agora não tem utilidade no combate. De qualquer forma, não é utilizável. Eu disse isso 2 vezes porque é importante. O tipo de resistência também aumenta com frequência. Vamos examinar as recém-adquiridas Faint Resistência e Heresia Resistência. Pode ser uma habilidade que tenha um efeito diferente, com seu nome, como corrosão. Não, só de olhar para o nome, é óbvio que eu pensaria o que é isso? Quando eu vejo a resistência à heresia. Resistência ao desmaio, fica mais difícil desmaiar. Resistência à heresia. A capacidade defensiva contra o efeito que viola diretamente a alma aumenta como esperado, é como é. 1. Embora a heresia resistência seja boa, a Faint Resistência é eficaz contra ataques de sono. Não sei se é um ataque de sono ou não. Se eu ver, não se tornará resistência ao sono. Como é Faint Resistência nessa parte? 1. Se houver um inimigo com ataque de sono, não vamos confiar na resistência fraca. Fumu. Em seguida vem Leaf e Magica Mount, depois Herculean Strength e Solid. Embora eu possa prever isso aproximadamente. Vida, aumenta o HP equivalente ao nível de habilidade e quantidade mágica. Aumenta MP equivalente ao nível de habilidade. Força Herculean. Um bônus de nível de habilidade 10 é adicionado à capacidade ofensiva média. E uma correção de crescimento equivalente ao nível de habilidade é adicionada ao subir de nível sólido. Um bônus de nível de habilidade 10 é adicionado à capacidade defensiva média. E uma correção de crescimento, equivalente ao nível de habilidade é adicionada ao subir de nível. Bem, é como esperado. São as habilidades de aumento de status. Estou feliz com a força hercúlea e o sólido. Como poderoso e robusto foram unificados, eu esperava até certo ponto que fossem habilidades do tipo fortalecimento, mas não pensei que viesse com uma correção de crescimento como Ida tem. Afinal, o título Monster Slaughterer é o título de classificação mais alta de Monster Killer. Também adquiri Powerful Estordido Monster Killer. Se eu expressar meu egoísmo, quero que esses dois fiquem sem serem unidos. Ao pensar na minha situação precária, quero até mesmo um ligeiro aumento. Especialmente, a capacidade defensiva. Quase morri na briga com os macacos. Mas, será que ele subirá de nível mais cedo se a proficiência da habilidade for adicionada à habilidade depois de unificada? Pensando assim, é melhor unificá-lo. Bem,
Já é tarde demais. Bem então. O último. Sim, o último. Deixei para o fim. Isso é óbvio. No início, continuo atraindo minhas expectativas e, recentemente, quando penso que está em boa forma, está neste estado. Finalmente, justamente quando pensei que finalmente atendeu às minhas expectativas, esse maltratamento. Você entende minha decepção? Ei, avaliação sã. Seu nível subiu, certo? Por que não há progresso mesmo que você tenha subido de nível? Não, está tudo bem. Certamente, tornou-se possível ver os pontos de habilidade a partir do status. É conveniente. Mas, a julgar pelo seu progresso recente, você está relaxando. Ele Tlaguon testemunhou a primeira publicação deste capítulo em Overbn. Você tem estado em boa forma recentemente, então se empolgou? Ei, como está? Nainoa. Posso dizer isso depois de muito tempo. É inútil. Bem, vou aguentar porque é conveniente que o ponto de habilidade seja exibido. Vamos avaliar o ponto de habilidade enquanto estou nisso. Até agora usei sem entender bem, então vamos apenas ver o resumo. Com um clique. Algo apareceu em uma linha. O que é isso? Por enquanto, vamos ver o conteúdo. Ponto. Avaliação SAM. Não, avaliação SAMA. Eu disse isso de forma irresponsável. Me desculpe. Você é o maior. O mesquinho eu não fui capaz de entender sua grandeza. Por favor, me perdoe. A coisa exibida ali era a lista de habilidades que podem ser adquiridas com os pontos de habilidade atuais. Capítulo 64. Appraisal Sama é realmente uma pessoa inteligente. A avaliação Sama é realmente incrível. As habilidades que posso adquirir aparecem na lista exibida com quantos pontos custam. O número atual de pontos que tenho é 200. Como uma habilidade requer um mínimo de 100 pontos, posso adquirir duas habilidades de 100 pontos ou uma habilidade de 200 pontos. Bem, tudo bem. O importante aqui é que a avaliação exiba habilidades não adquiridas. Desde que seja exibido, é possível fazer uma avaliação dupla. Em outras palavras, posso verificar o efeito de habilidades não adquiridas antes de adquiri-las. Esplêndido. Se usar esta função, posso encontrar habilidades úteis. Não é necessário adquiri-los enquanto se preocupa se são utilizáveis ou não. Além disso, dependendo da situação, posso encontrar habilidades que parecem ser alcançáveis ao ganhar proficiência em habilidades sem precisar usar meus pontos de habilidade. As habilidades não adquiridas se espalharam diante de mim. Assim, vamos avaliar as habilidades apresentadas na lista, uma após a outra. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade comer demais LV5 tornou-se comer demais LV6. O nível de habilidade comer demais aumentou novamente enquanto eu continuava comendo enquanto avaliava. Mas ainda sobraram muitos macacos e parece que minha barriga ainda está longe do limite. Minha barriga é incrível. Existe um título barriga de dimensão diferente. E maravilhoso. Até o que é exibido agora parece ser uma enciclopédia ilustrada. Não aumentará ainda mais se eu economizar 300 pontos. Provavelmente aumentará, mas preciso elevar meu nível até esse ponto. Embora meu nível tenha aumentado devido à luta contra os macacos em uma luta até a morte como um idiota, geralmente não aumenta tanto de uma vez como desta vez. Porém, as habilidades exibidas agora não serão mais exibidas se eu usar meus pontos. Isso é problemático. Mas, se eu ver uma boa habilidade, quero adquiri-la. Que dilema! O que devo fazer? Devo adquirir uma habilidade? Ou devo economizar meus pontos? Estou preocupado. Já terminei de avaliar todas as habilidades exibidas. Existem algumas habilidades nas quais estou interessado. Percepção mágica. Torna-se possível perceber o poder mágico. Manipulação mágica. Torna-se possível manipular o poder mágico. Esses dois não são necessários para usar magia. Realmente parece que sim. Considerando a forma como esses dois são exibidos juntos, parece que foi de propósito. Talvez sejam habilidades que mostram seus efeitos quando em conjunto. Posso adquirir os dois com apenas 200 pontos. Mas há um grande problema. Na verdade, eu já tinha percepção mágica. Está na habilidade detecção. Sim, percepção mágica também está incluída na habilidade detecção. Isso significa que, mesmo que eu adquira percepção mágica, ela poderá unificar-se com detecção. Isso é inaceitável. Ou talvez eu deva dizer que, se isso acontecer,
Talvez eu não consiga usar magia pelo resto da vida. Não consigo ativar detecção e se isso acontecer, não poderei ativar também percepção mágica. De acordo com minhas expectativas, se essas duas habilidades fossem um conjunto necessário para usar magia, então eu poderia ter levado checkmate. O que há com esse bug cruel? Não. Ainda não foi decidido que isso acontecerá dessa forma. Certamente, algum dia poderei usar magia. Portanto, colocarei este assunto em espera. Pode haver uma habilidade que possa tornar a detecção utilizável. Mas é duvidoso que possa realmente se tornar utilizável, e não quero mais usar meus valiosos pontos de habilidade em uma habilidade inútil. Aqui, uma habilidade que pode ser usada imediatamente com efeitos claros é boa, afinal. A habilidade Garra Venenosa que considerei antes não é mais necessária porque já tenho a habilidade Ataque Venenoso. Embora adquirir SP consumo baixo não seja uma perda, sua prioridade não é alta porque tenho comer demais. Ou melhor, consegui adquirir a recuperação automática de HP naturalmente, então poderei adquirir o consumo de São Paulo diminuído mais cedo ou mais tarde. Bem, embora pareça preocupado, já coloquei meus olhos em uma habilidade. Agora só preciso decidir se devo adquirir uma habilidade ou guardar meus pontos. A habilidade era claramente distinta das outras. De várias maneiras. Orgulho, 100, N% poder capaz de alcançar os deuses. A taxa na qual você ganha experiência e proficiência em habilidades aumenta muito e o valor de crescimento de cada habilidade aumenta. Além disso, o sistema W é superado e o direito de interferir na área MA é obtido. Eu não entendo isso. A explicação e também porque são necessários apenas 100 pontos para adquirir tal habilidade. Embora eu tenha avaliado a área N%, W, MA, todos os resultados foram impossíveis de avaliar. O que consegui entender com a explicação foi que essa habilidade tem um efeito que aumenta quantos pontos de experiência você recebe e aumenta a proficiência da habilidade, além de dar correções de crescimento. Só com isso, já é uma habilidade extraordinária. Para ser sincero, não tenho certeza do que devo fazer. Uma habilidade tão incompreensível é muito perigosa. Não sei que tipo de deméritos isso tem. Mas, se eu pensar bem, há muitos benefícios. Não há outra habilidade que possa aumentar a taxa de ganho de experiência e proficiência em habilidades. Não sei qual será o efeito das correções de crescimento, mas a diferença parece grande. Realmente, o que devo fazer? Capítulo 65 Orgulho, a palavra bem conhecida nos 7 pecados capitais. É considerado o pecado mais grave entre os 7 pecados capitais e é usado como título de Satanás. Se esse nome aparecer no jogo, é um inimigo da última classe de chefe e também é usado para o nome da arma amaldiçoada, embora seja forte. Pelo som da palavra, posso imaginar que é uma habilidade inútil. Mas os efeitos confirmados são muito atraentes. Há uma tentação que me faz querer pular nela, mesmo sabendo que é uma armadilha. Exatamente como a tentação do diabo, proficiência em habilidade alcançada. Habilidade comer demais LV6 tornou-se comer demais LV7. Comi todos os macacos antes de perceber. Eu sou incrível. Eu comi todos eles. Como esperado, minha resistência está totalmente recuperada. Isso significa que tenho uma grande quantidade de energia economizada a se somar com o estoque comer demais. Pensando bem, a habilidade comer demais diz que vou ganhar peso de acordo, mas meu corpo é tão gordo. Embora não possa dizer nada porque não consigo ver meu corpo, não acho que pareço gordo. Pensando bem, minha aparência não mudou em nada, apesar de eu ter evoluído. Embora fosse a mesma de antes, a espécie Taratect é uma espécie que não muda muito de aparência. Ou muda gradualmente. Sinto que não há mudança. Ao olhar para o macaco para o enorme macaco, ele claramente se torna uma criatura diferente. Não creio que seja o resultado de uma mudança gradual. Pois bem, vamos parar de fugir da realidade aqui e pensar seriamente. Essa explicação da habilidade orgulho é semelhante à habilidade misteriosa que eu tenho que é N% e porque é semelhante, então não parece não estar relacionado. Atualmente, os efeitos desta habilidade misteriosa ainda são desconhecidos. Provavelmente não é um sinal de mais nem de menos. Ao pensar assim, não há demérito. Não é bom assumir isso facilmente. Mas, meu coração decidiu isso. Não, eu decidi desde o início. Eu tenho esse sentimento. Devo adquirir essa habilidade.
Eu tenho uma sensação tão vaga. Devo adquirir essa habilidade. Não pode ser ajudado que eu me sentisse assim. Atualmente, você tem 200 pontos de habilidade. A habilidade orgulho pode ser adquirida gastando 100 pontos de habilidade. Você quer adquiri-lo? Sim. Orgulho foi adquirido. Pontos de habilidade restantes sem sim. Eu fiz isso. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Tabu LV2 tornou-se Tabu LV4. Eu consegui. Condições atendidas. Título governante do orgulho foi adquirido pelos efeitos do título governante do orgulho. A habilidade Abyss Magic LV10 Inferno foi adquirida. Eu fiz isso. Por que ficou assim? Não. Não é impossível. O que é isso? O que é isso? Direi mais uma vez. O que é isso? O nível de tabu aumentou. Além disso, são 2. Eu consegui. Adquiri um título incrível. Yai. Não, algo como Abyss Magic, é definitivamente uma magia de alto nível, certo? Além disso, é nível 10. Não é estranho? Por enquanto, vamos confirmar o efeito de Abyss Magic Taratect Venenoso Pequeno LV1 sem nome status HP, 5656, verde, MP, 14156, azul, SP 5456 amarelo 5656 vermelho capacidade ofensiva média 38 capacidade defensiva média 38 capacidade mágica média, 127 capacidade média de resistência, 127 capacidade de velocidade média, 537 habilidade, recuperação automática de HP LV3 Poison Ataque LV9 Poison Synthesis LV3 Spider Trear LV9 Severin Trear LV4 Trear Manipulation LV8 Throw LV3 Concentração LV5 Precisão LV4 Evasão LV2 Avaliação LV8 Detecção LV4 Stealth LV6 Inferno Heresy Magic LV3 Shadow Magic LV2 Poison Magic LV2 Abyss Magic LV10 Orgulho Comer Demais LV7 Visão Noturna LV10 Expansão de alcance visível. LV2 Resistência ao veneno LV8 Resistência à paralisia LV3 Resistência à petrificação LV3 Resistência ao ácido LV4 Resistência à corrosão LV3 Resistência ao desmaio LV2 Resistência ao medo LV6 Resistência à heresia LV2 Nulidade da dor Alívio da dor LV6 Vida LV2 Quantidade mágica LV2 Agilidade LV2 Resistência LV2 Força Hercúlea LV1 Resistente LV1 ainda tem LV2 Tabu, LV4 N por 101 pontos de habilidade. Sem aparência original deste capítulo pode ser encontrada em NHO acortado VLZ1N. Espere. Espere um minuto. É estranho. O estado é estranho. Quando meu MP, magia e resistência aumentaram tanto. Todos aumentaram em 100. Por quê? Este também é o efeito do orgulho. Não, bem, eu não me importo com o aumento da quantia. É uma derrota se eu me importo com isso. Bem, agora. Avalie. Magia do abismo, a magia negra de classificação mais alta que manipula a escuridão do abismo. A magia que pode ser usada varia dependendo do nível. LV1, Portão do Inferno LV2, Inferno Insincero LV3, Inferno da Luxúria LV4, Inferno Gourmet LV5, Inferno da Ganância LV6, Inferno da Ira LV7, Inferno da Heresia LV8, Inferno da Opressão LV9. Inferno da Decepção LV10, Inferno da Rebelião Inferno, Manifeste o Inferno O que deveria dizer? É extremamente perigoso. O que há com essa série algo como manifestar o inferno, é claramente perigoso. Portão do Inferno, o portão do começo Inferno insincero, Inferno daqueles que são insinceros e inocentes Lust é o inferno daqueles que estão contaminados pela lascívia Inferno Gourmet Inferno de quem gosta de comida deliciosa Inferno da ganância Inferno daqueles que farão qualquer coisa por sua ganância Aurata é o inferno daqueles que foram afetados pela ira Inferno da heresia Inferno daqueles que se apoiaram na heresia Inferno da opressão Inferno daqueles que cometeram violência Inferno da decepção Inferno daqueles que sussurraram mentiras Inferno da rebelião Inferno daqueles que levantaram uma rebelião Além disso, o que há com os resultados desta avaliação? Não, o efeito da magia não importa. Quem é o cara que fez esse resultado de avaliação? Por enquanto, tentei se o inferno é utilizável ou não, mas nada acontece. Fiquei desapontado, aliviado e estranho. Capítulo Seed Story 10 O segundo príncipe Sui e Clevia estão se encarando com a espada de treino diante dos meus olhos.
Fazendo uso de sua pequena constituição, Sui ataca com os pés, mas Clever o repele facilmente. Depois disso, Sui ataca com ousadia, mas tudo foi bloqueado pela defesa precisa de Clever. A pequena técnica de espada de Sui dá a impressão de deixar tudo com força, enquanto a técnica de espada musculosa de Clever me lembra um fluxo claro e fluido. Tanto a impressão da aparência quanto a impressão do movimento são exatamente o oposto. Sui não é nada fraca, mas contra a experiente Clever, parece inábil em todos os sentidos. É natural porque Clever adquiriu a habilidade de classificação mais alta de Sword Talent, Sword Prodigy até o nível 7. O Sword Talent de Sui está no nível 6. Há uma diferença que não pode ser preenchida. Mesmo assim, a partida não terminou rápido, simplesmente por causa do status. Sui ativa Magic Combat Active Team Spirit ao mesmo tempo. São as habilidades que consomem MP e SP para aumentar o status, mas quando Sui que tem uma quantidade enorme de MP usa o Magic Combat Act, o aumento do status é incrível. Como o status de habilidade física aumentou consideravelmente recentemente, Sui vence no status. No entanto, Clever não usa Fighting Spirit para deficiência, mas se ela usar, a situação irá piorar instantaneamente. Mas então, Clever ainda vencerá mesmo se não usar Fighting Spirit. Embora eu diga que o status da Sui é melhor, é apenas uma pequena diferença, e o básico que vira força é muito diferente. Sui não tem como reverter essa situação. Foi como eu esperava que Sui recebeu um contra-ataque e foi derrotada, após se cansar. Seu corpo foi atingido pelas costas da espada e ela caiu no chão. A Ana, que esperava ao lado, imediatamente corre até Sui e usa Recovery Magic. A recuperada Sui levantou-se com um olhar frustrante enquanto removia a sujeira de suas roupas. Eu perdi, você pode me superar em breve se conseguir se mover tanto na sua idade. O talento da emissão é maravilhoso, elogios são desnecessários. Um aplauso soou imediatamente quando ela se aproximou da frustrada Sui. Não, acho que não é um elogio, mas foi um sentimento verdadeiro. Foi um bom movimento. Todos que estavam neste lugar, inclusive eu, arregalaram os olhos de surpresa. Sui e eu, até mesmo Clever e Ana, não notamos aquela aparência. Embora eu também estivesse ao lado, não senti nenhuma presença. Julius, Nii-sama. Sim, você ficou surpreso. Aquele homem é o segundo princípio que também é meu irmão mais velho, nascido da mesma mãe. Julius Nii-sama estava sorrindo brilhantemente porque sua travessura teve sucesso. Quando você voltou? Foi ontem. Eu queria pelo menos vir te ver ontem, mas não tive tempo porque conheci o pai e o irmão mais velho. Julius Nii-sama é muito mais velho que eu e já atuou de diversas maneiras fora do país. Então, é incomum voltar ao país assim. Sui também ficou esplêndida durante o tempo que não estou aqui. Estou sempre surpreso com o crescimento. Julius Nii-sama fala gentilmente com Sui. Mas Sui não respondeu. Parece que Sui não gosta de Julius Nii-sama por alguns motivos. A julgar por mim, Julius Nii-sama é mais amigável que os dois irmãos mais velhos. Acima de tudo, respeito Julius Nii-sama. Para ser sincero, não gosto que meu respeitado irmão mais velho e minha adorável irmã mais nova se deem mal. Processar. O que há com essa atitude em relação ao Nii-sama? Tudo bem. Sui está em uma idade difícil. Julius Nii-sama que está adivinhando alguma coisa. Se minha vida anterior estiver incluída, eu deveria ser o mais velho aqui, mas não acho que posso vencer Julius Nii-sama pela idade mental. Bem, então, Ishun. Você quer que eu treine você? Está tudo bem? Eu gostaria disso de qualquer maneira. Para que Julius Nii-sama me treine. É o melhor que eu poderia pedir. Então, vou pegar emprestado essa. Sim, Julius Nii-sama recebe a espada de prática de Clever, que encolheu. É incomum que Clever esteja tão tensa. Bem, não tem jeito porque é Julius Nii-sama. Sim. A qualquer hora quando você estiver pronto. Me ataque de qualquer lugar e eu ativo Magic Combat Active Team Spirit imediatamente. Eu irei sério contra Julius Nii-sama. Eu concentro todo o meu poder. Eu ando agilmente e corto diagonalmente de baixo para cima. Nii-sama para facilmente com uma mão. O único golpe que lancei com todo o meu poder foi facilmente interrompido pela espada segurada com uma mão. Mas, é como esperado, não há como Nii-sama não conseguir parar esse nível de ataque de espada. Puxo minha espada imediatamente e lanço o próximo ataque. Também está parado. Isto é divertido.
Não consigo alcançar, mesmo que use todo o meu poder. Não importa o quanto eu balance minha espada, não importa quanto poder eu coloque, não importa quantas técnicas eu use, ela não alcança Julius Nisama de forma alguma. Não consigo nem imaginar como posso superar essa esgrima. Ser capaz de lutar dessa forma com uma pessoa tão forte. É extremamente divertido. Mas, ao contrário do sentimento de que quero continuar para sempre, o fim chega. Meu ato de combate mágico e espírito de luta passam. Eu fico de joelhos enquanto respiro pesadamente. 1. A espada de Shun é muito direta e agradável. É como o talento crescente de Shun. Obrigado. Você. Muito. O lançamento de estreia deste capítulo aconteceu em Overbeen. Agradeço-lhe intermitentemente. Mesmo que eu esteja exausto, Julius Nisama está bem. Como esperado. Como esperado do herói. O humano mais forte do mundo. Chegará o dia em que poderei ser igual a essa pessoa. Um dos meus sonhos neste mundo é ser igual a essa pessoa. Agora, ainda não consigo alcançá-lo, mas com certeza um dia me tornarei alguém que poderá proteger as costas de Julius Nisama. Esse é o meu objetivo. Capítulo 66 Corrida de habilidades A. A sensação de que fiz isso é incrível. Uma habilidade tão escandalosa, que tipo de armadilha se esconde nela? Não importa o que eu pense, não é estranho que o título tenha sido adquirido logo após adquirir a habilidade. Além disso, é um título claramente perigoso. Nivelar tabu também parece perigoso. O Mumu. É assustador que não haja nenhum demérito que possa ser conhecido imediatamente. Tanto o Pride quanto o tabu ainda não mostraram quaisquer efeitos. Por favor, não me deixe entrar em uma situação em que um laço seja gradualmente apertado em meu pescoço sem que eu perceba, até que seja tarde demais. Bem, quando penso o contrário, isso não acontecerá imediatamente. Não há nada que eu possa fazer, então devo entrar em pânico quando chegar a hora. Isso se eu tiver tempo para entrar em pânico. Por enquanto, salvarei meus pontos de habilidade restantes. Embora eu queira usar a magia recém-adquirida, acho que não poderei progredir se não fizer algo sobre detecção. A manipulação mágica provavelmente é necessária. Se for esse o caso, então é necessário adquirir manipulação mágica e uma habilidade que possa fazer algo sobre detecção. Com apenas 100 pontos, só posso escolher um deles. Por enquanto, vamos esperar até chegar a 200 pontos. Agora que comi todos os macacos, não há mais necessidade de ficar aqui. Vamos agir rapidamente. Começo a me mover ao longo da parede novamente. No entanto, está tranquilo. Normalmente, a voz dos monstros pode ser ouvida à distância, mas agora não consigo ouvir muito. Também não há figura de monstro. É uma tranquilidade rara. Isso é por causa dos macacos. Bem, quando há uma multidão tão grande se movendo, é óbvio que os outros monstros irão fugir. Eu acho que provavelmente é assim. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida Predição em nível 1. Habilidade adquirida. Vamos ver. Previsão. A capacidade de raciocínio aumenta ao prever 1. Bem, não terei problemas se tiver, mas mesmo sem ela, não é uma habilidade particularmente boa. Porque não é possível saber a resposta ou resultado. Isso apenas me torna capaz de ser perspicaz e só tem efeito em situações limitadas. Quer dizer, estava na lista de habilidades que podem ser adquiridas, com 100 pontos. Isso tem os mesmos pontos que orgulho. Afinal, é estranho. No entanto, não há realmente nenhum monstro aqui. Não sinto nenhum perigo e não parece que tem um cara perigoso vagando por aí. Não há nada aqui, mesmo se eu olhar ao redor. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida Visão aprimorada Eles vão. Novamente, uma habilidade foi adquirida. Vamos ver. Visão aprimorada. A visão é aprimorada como é? Bem, é óbvio. Mas isso também não é necessário. Os olhos da aranha são consideravelmente bons. Embora eu não possa viver sem óculos porque fui míope na minha vida anterior, agora consigo ver o caminho à frente. Quero dizer, essa habilidade também vale 100 pontos. Pensando bem, havia uma habilidade semelhante que aprimorava os outros 5 sentidos. Se a condição para adquirir a visão aprimorada for forçar meus olhos, então a proficiência das outras habilidades se acumulará se eu estiver consciente. Portanto, vamos tentar imediatamente. Em primeiro lugar, ouvido. Como funciona a orelha da aranha? É um mistério, embora seja o mesmo.
Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida. Audição aprimorada. LV1A. A habilidade que eu almejei foi adquirida. Então, vamos tentar os outros. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida. Cheiro aprimorado. LV1. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida. Toque aprimorado. LV1. Vamos provar quando eu comer da próxima vez. No entanto, é muito fácil adquirir habilidades. Certamente, devido aos sentidos da aranha serem excelentes, eu não estava consciente, até agora. Como esperado, se eu não concentrar minha consciência, minha proficiência em habilidades não aumentará. Caso contrário, eu já o teria adquirido. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade previsão LV1 tornou-se previsão LV2 já. Eu adquiri há pouco tempo, certo? Porque um nível já subiu. Não, bem, está tudo bem. Congratulo-me com aqueles que aumentam. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida. Pensamento paralelo LV1E, de novo. Além disso, esta é a habilidade que pensei que poderia fazer algo sobre detecção. Pensamento paralelo. Torna-se possível pensar em vários assuntos ao mesmo tempo. Na minha opinião, acho que a razão pela qual detecção não é utilizável é que meu pensamento não consegue acompanhar o excesso de informação. Então, pensei nas habilidades que podem auxiliar meus pensamentos. Uma das habilidades é pensamento paralelo. Eu fiz isso. Mas, como eu adquiri isso? Eu particularmente não pensei em vários assuntos. É avaliação Sama. Eu sempre ligo o appraisal Sama. Estou numa condição em que os resultados da avaliação do ambiente sempre fluem na minha cabeça. Embora eu sempre ignore porque pouco me interessou, pode-se dizer que estou pensando em vários assuntos. Não há outra causa e parece que sim. Com isso, como era de se esperar, fica estranho, né? Adquiri muitas habilidades. Não importa como você olhe, não é estranho adquirir tantas habilidades de repente. Novel Beans foi a primeira plataforma a apresentar este capítulo. Bem, eu sei a causa. Orgulho. A proficiência em habilidades que pode ser adquirida aumenta muito. Deve ser isso. Quero dizer, não é que a proficiência em habilidades está aumentando absurdamente. Embora não possa dizer nada porque não sei o valor numérico exato, parece aumentar consideravelmente. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade predição LV2 tornou-se previsão LV3. Olhe para isso. Capítulo 67. Um inimigo formidável aparece. O nome é detecção. Bem, agora que adquiri uma nova habilidade que pode tornar a detecção utilizável, vamos tentar imediatamente. Sim. Detecção ativada. Ponto de exclamação. Impossível, impossível. Fora, fora. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade pensamento paralelo LV1 tornou-se pensamento paralelo LV2. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade detecção LV4 tornou-se detecção LV5. Minha cabeça dói. Bem. O nível de habilidade de pensamento paralelo é 1. A julgar pelas habilidades até agora, não deveria esperar muito de um nível 1. Quase não senti nenhuma mudança. Embora o nível de habilidade de pensamento paralelo tenha aumentado agora, detecção também aumentou ao mesmo tempo. Não faz sentido se detecção aumentou. Não é bom quando o nível de habilidade de detecção aumenta porque o volume de informações aumentará. Se detecção aumentava sempre que pensamento paralelo aumentava, é como um jogo de gato e rato. O nível da habilidade de detecção aumenta sempre que é ativado em uma velocidade absurda. Em vez de um jogo de gato e rato, parecia que fiquei para trás. E o crescimento se torna mais rápido pelos efeitos do orgulho. Porém, realmente, o que esse cara chama de detecção? Que monstro terrível é esse? Que não posso fazer nada. Nunca pensei que houvesse um inimigo formidável da classe dragão da Terra tão perto de mim. Não sinto que posso vencer. De qualquer forma, por enquanto, devo apenas esperar que o nível de habilidade do pensamento paralelo aumente. No momento, ele não parece ser capaz de dividir os pensamentos. E a maneira de acumular a proficiência em suas habilidades que consigo pensar é pensar em algo enquanto olha os resultados da avaliação. Aumentará se eu ativar detecção, mas isso seria colocar a carroça na frente dos bois. Mas acho que a ideia em si não está errada. A detecção deve ser utilizável se a capacidade de raciocínio for aprimorada. Mas ainda assim,
A habilidade pensamento paralelo é a que tem maior possibilidade entre as habilidades confirmadas na lista. 1. Confirmo a lista mais uma vez. Meus pontos diminuíram e o número de habilidades exibidas anteriormente diminuiu. Mas ainda assim, uma boa quantia é exibida. A maioria das habilidades são provavelmente habilidades que podem ser adquiridas com 100 pontos. Removendo as habilidades que possuem algumas habilidades altas e habilidades loucas bem, de alguma forma consegui adquirir a habilidade orgulho com 100 pontos. Habilidades que parecem capazes de tornar a detecção utilizável são: processamento de cálculo, a capacidade de cálculo do pensamento e aprimorada memória. Melhora a memória, eu acho que isso é tudo. São inesperadamente poucos. E acho que memória é um pouco diferente. Depois, será processamento de cálculo. Mas, se eu adquirir isso, a detecção pode se tornar utilizável. Mumumu. Até o pensamento paralelo que considerei o melhor está neste estado. Processamento de cálculo parece inútil quando é de baixo nível. Ah, espere. O processamento de cálculo, enfim, em matemática, né? Não vou adquiri-lo se fizer aritmética mental. 1. Tenho tempo livre quando estou caminhando, então pode valer a pena tentar. Então, vamos calcular 2n por muito tempo. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ponto. 8.192, 16.384, é 32.768? Está ficando mais difícil. Nas próximas. 1. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade processamento de cálculo LV1O. Sim, sim. Objetivo alcançado. 1. Vamos tentar isso uma vez por enquanto. Embora eu ache que provavelmente é inútil, tentarei correr o risco. Sim. Detecção, ativada. Guberaba. Impossível, impossível. Fora, fora. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade processamento de cálculo LV1 tornou-se processamento de cálculo LV2 proficiência em habilidade alcançada. Habilidade pensamento paralelo LV2 tornou-se pensamento paralelo LV3 proficiência em habilidade alcançada. Habilidade detecção LV5 tornou-se detecção LV6 proficiência em habilidade alcançada. A habilidade resistência à heresia LV2 tornou-se resistência à heresia LV3 minha cabeça dói. Isto é definitivamente impossível. Impossível, impossível. Minha cabeça vai rachar. Eu não quero dor. Não. Quero dizer, alívio da dor, o que há de errado com você? Embora eu tenha passado por muitas experiências de quase morte, o que há com essa dor que não consigo suportar? Quero dizer, por que surgiu a resistência à heresia? É isso? O ataque do Detectionsa é tão ruim assim? Está tudo bem em chamar isso de ataque agora. Afinal, a resistência aumentou. Vamos pensar seriamente. A razão pela qual a resistência à heresia aumentou deve ser que o efeito da detecção não afeta apenas os pensamentos, mas também afeta diretamente a alma. Talvez metade da dor de cabeça venha da alma. Uau, assustador. A alma não vai se desgastar se eu continuar assim, certo? Não quero ficar aleijado quando perceber isso. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade previsão LV3 tornou-se predição LV4NH00VLZ1N hospedou o lançamento de estreia deste capítulo. Assim. Graças a Deus que o efeito da predição é não adivinhar a resposta certa. Seguro. É seguro, porque ainda é uma previsão. Vamos decidir assim. 1. Mas, então, a detecção pode ser suportada se eu tiver habilidade relacionada à alma. Mas não há habilidades relacionadas à alma na lista. A única habilidade é a resistência à heresia. Não tenho escolha a não ser aumentar a resistência à heresia. Ponto. Como aumentá-lo? Não adianta. Afinal, vamos decidir aumentar o nível de habilidade de pensamento paralelo e processamento de cálculo conforme planejado originalmente. O nível de habilidade de pensamento paralelo e processamento de cálculo aumentou quando detecção é ativada. Significa que está funcionando de alguma forma. Detecção está selada novamente até então. Tenho medo quando uso mal. Capítulo 68 Fim da camada inferior. Depois de desistir de tornar Detection utilizável, tentei o combo de Speed Triad Poison Ataque. O resultado foi, gufufufufu. Estou ansioso para testá-lo em combate. Depois disso,
Continuei andando o tempo todo. Não encontrei nenhum monstro durante esse tempo. Foi muito tranquilo. Minha resistência não diminuiu porque comi demais e parece que não haverá problemas mesmo se eu não caçar um monstro por um tempo. É por isso que agora é a chance de avançar ainda mais, já que não há monstros. Como sou livre quando estou andando, desenvolvi habilidades que parecem ser capazes de desenvolver enquanto ando. Como resultado, as 5 habilidades de tipo de sentido, visão aprimorada, audição aprimorada, olfato aprimorado e toque aprimorado subiram para o nível 5. Ao fazer isso, a concentração aumentou secundariamente e agora atingiu o nível 8. Embora a habilidade concentração aumentasse consideravelmente rápido antes, o aumento de nível tornou-se mais rápido pelo efeito de orgulho. Esta habilidade, embora não haja nenhuma sensação real em seu efeito, é uma habilidade consideravelmente eficaz. É também graças a isso que ainda posso me concentrar na luta mesmo em condições tão extremas, durante a Batalha dos Macacos. É uma habilidade simples, mas o grau de contribuição é bastante alto. E, quanto ao tipo 5 sentidos, como esperado, a diferença fica clara quando as habilidades chegam ao nível 5. A visão que posso ver originalmente tornou-se mais clara. Posso até ver a superfície da rocha bem à frente, se pretendo vê-la. O mesmo acontece com o sentido da audição e do olfato. Todos os sons e cheiros do labirinto foram compreendidos. No entanto, pode-se dizer que Ancestors tem vantagens e desvantagens. Fiquei muito sensível. Não me refiro ao erótico. Não espere por isso. Aqueles tolos que esperam isso receberão o castigo de serem enrolados em meus fios e eu farei você subir ao céu com minha presa venenosa. Mas ainda assim, para aqueles que são uma recompensa na nossa indústria, como esperado, vou fugir. A história é sobre Ancestors. Para ser mais específico, não consigo me acalmar porque consigo sentir o fluxo do ar. Depois de um tempo me acostumei, mas originalmente deveria ser aumentado aos poucos e gradualmente acostumado. Como o nível aumentou rapidamente, a sensação de desconforto é horrível. Parece demorar um pouco até que eu esteja completamente acostumado. Bom, quando ficar impossível aguentar mais, é possível desligar, então acho que farei isso. Quando você diz qual deles, o olfato tem muitas chances de desligá-lo. Eu não acho que quero cheirar algo fedorento de boa vontade. Pensando assim, sinto que não adianta adquirir o sabor aprimorado. Afinal, os monstros neste labirinto têm um gosto ruim. Eu nunca conheci um monstro delicioso antes. Entre eles está esse inseto caracol que não deve ser comido. Pensando bem, não vejo um inseto caracol há pouco tempo. Estava em todo lugar antes de eu receber o ataque dos macacos. Agora, não há sequer um em lugar nenhum. Para onde foi? Mesmo assim, está quente. Quero um ar-condicionado. Que tipo de tratamento é esse que entro no estado meio e que quando estou em um quarto onde o ar-condicionado funciona durante o verão, para me movimentar nesse calor? O frágil eu é fraco no calor e no frio. Ponto. Quente. Espere um minuto, calor. O labirinto em que a camada superior e a camada inferior estão sempre em uma temperatura confortável é quente. Eu olho ao redor lentamente. Não há aparição de monstro nas proximidades. Também não sinto nenhum perigo especial, e ainda assim, meu corpo sente as mudanças no ambiente. Olho para frente ao longo da parede. Embora seja difícil perceber, a inclinação está subindo. Acima. Acima. Está subindo. Uau, eu consegui. Finalmente chegou. O upload inaugural deste capítulo ocorreu via N0V13LB1N. Subir significa isso, certo? Deveria ser isso. Significa que estou subindo da camada inferior para a camada intermediária. Olá. Eu fiz isso. Esse caminho foi o certo. Com isso, posso finalmente escapar da camada inferior do pesadelo. Não preciso mais ter medo do dragão da terra. Não serei mais atacado por uma grande tropa de macacos. Não preciso me esconder seriamente e escapar furtivamente enquanto fico nervoso com os monstros ao redor. Comecei a correr instintivamente. Como esperado da especialização em velocidade. Subo a encosta a uma velocidade que até eu fico surpreso. Mas meu medidor de resistência amarelo não vai durar. Mesmo que eu tenha velocidade, não durarei muito se não tiver força instantânea. Este foi um ponto cego. Quando chegar a hora, posso usar meu medidor de resistência vermelho para continuar correndo como fiz quando fugi das centopeias,
Mas devo colocar isso na minha cabeça como uma das minhas fraquezas. Deixando isso de lado, terminarei de subir a ladeira em breve. Se eu terminar de subir esta encosta, poderei finalmente ver a camada intermediária que só vi em meus sonhos. Foi um longo caminho até aqui. O começo foi quando fui perseguido por uma cobra, errei e caí na camada inferior. A partir daí, foram perigos em rápida sucessão. Quase fui morto pelas abelhas, quase fui morto pelo dragão da terra, escapei da toca dos monstros poderosos, quase fui morto pelo gosto do inseto caracol e também quase fui morto pelos macacos. Não há nada além de quase morto. Eu sobrevivi bem. Não é agitado. Eu acho que não haverá punição mesmo que haja alguma coisinha boa para acontecer. Mas, com isso, é hora de dizer adeus a uma vida onde vivo lado a lado com a morte. Adeus, camada inferior. Olá, camada intermediária. Além da encosta vi uma terra escaldante onde o magma se espalha por toda parte. Capítulo 69 Camada intermediária do grande labirinto de Eurei. O que é isso? Não sei. O que é isso? Isso não é bom? Isto é impossível. Isso é um tolo. O que há com o magma? Por que há magma fluindo na masmorra? Ah, tudo bem porque é uma masmorra. Não. Isso é impossível. Quente. Não está mais quente, está quente. Ponto de exclamação. Meu HP diminuiu em 1. Isso significa que diminui por causa do calor. Uma área que pode causar danos ao terreno não é engraçada. Meu HP diminuiu novamente enquanto eu dizia isso. Pelo menos há um caminho pelo qual o magma pode ser evitado. Embora exista, não é impossível avançar aqui. Como posso receber dano mesmo quando estou longe do magma? Meu HP diminuirá rapidamente se eu chegar perto do magma. Porque está perto, e se eu tocar o magma descuidadamente? Não. Logo depois de escapar da camada inferior, e isso. Não importa como eu pense, passar por aqui é impossível. Encontrei a figura de um monstro a longa distância. A visão aprimorada está claramente fazendo um bom trabalho. Quero dizer, aquele monstro está nadando calmamente no magma. Embora eu esteja com medo de ver isso, resultado da avaliação, por favor. Eurogenerush LV 7 status HP, 167, verde, MP, 145-158, azul, SP 155-155 amarelo 156-165 vermelho capacidade ofensiva média, 85 capacidade defensiva média, 83 capacidade mágica média, 81 capacidade média de resistência, 79 capacidade de velocidade média, 89. Falha ao avaliar seu status avaliação Sama. É minha imaginação? Há algo adicionado no status. Avaliação Sama. Incrível. Embora antes só exibisse coisas como HP, agora exibia coisas como habilidade ofensiva. Como esperado, não acho que a taxa de sucesso seja de 100%, mas com isso posso saber a força precisa do meu oponente. Isso é incrível. Isso é incrivelmente incrível. É muito vantajoso conhecer a força do meu oponente. Além disso, vendo a sequência, a habilidade será exibida a seguir, certo? Quando consigo conhecer as habilidades, é óbvio que meu oponente já está no. A vitória é minha. Com isso eu vencerei. Eu me pergunto por que você não sobe de nível mais rápido. É bom que eu tenha entendido bem a grandeza do Appraisal Sama. Esse monstro não é tão forte. Embora seja um monstro que tem membros de cavalo marinho, ele nada calmamente no magma. Impossível. Quer dizer, tem um status mais estável do que o meu, embora eu diga que não é forte. Como eu não uso magia, o status mágico é inútil e toda a minha capacidade física é baixa, exceto minha velocidade. Já sei que mesmo tendo velocidade, não posso correr por muito tempo porque não tenho força instantânea suficiente. O indicador amarelo diminui quando corro e ficarei com falta de ar quando chegar a 0. Afinal, se eu lutar diretamente, quem está em desvantagem sou eu? Pois bem, vamos examiná-lo mais detalhadamente com dupla avaliação. Eurogenerush, o monstro de baixo escalão que pertence ao dragão que habita na camada intermediária do grande labirinto de Euro. Ele pode manipular chamas e é protegido pelas chamas. Camada intermediária do grande labirinto de Euro. Camada intermediária do grande labirinto de Euro. A área é localizada entre a camada superior e a camada inferior do grande labirinto de Euro.
Toda a área se torna um terreno de terra escaldante onde o magma flui e incontáveis monstros que têm resistência às chamas habitam aqui. Seriamente. Ula. Nainwa. Toda a camada intermediária é essa. Para chegar à camada superior, devo passar por aqui? Não é impossível. O terreno que pode causar danos apenas por ficar aqui. O rio e lagoa de magma que me matará se eu cair. E os monstros que habitam lá têm resistência ao fogo. Enfim, os monstros daqui podem usar fogo, certo? Você sabe qual é o ponto fraco do meu tópico de aranha? É chama. Vamos esperar um momento. O que resta de mim se você tirar o tópico de aranha de mim? Veneno e velocidade. Bem, embora seja melhor tê-la, é uma grande perda perder minha maior arma. Quer dizer, não poderei usar meu Poison Triad assim. Mesmo que eu esteja ansioso para usá-lo, o que há com isso? Meu HP diminui consideravelmente. Vamos evacuar por enquanto. Flu. Novamente, na parte inferior da encosta em direção à camada inferior. Embora ainda esteja quente aqui, meu HP não diminui. Vou me recuperar completamente pelo efeito da recuperação automática se descansar um pouco. No entanto, pensando bem, tenho recuperação automática. Eu me pergunto se o dano se acumulará mesmo que eu tenha. Isso não é impossível, não importa o quanto eu persevere. Se eu quiser capturar isso, não é necessário tomar um remédio de recuperação ou uma bebida gelada. Eu não tenho tal coisa. Isso vai melhorar se eu adquirir resistência ao fogo. Mas meu fio provavelmente não é o único fraco ao fogo, mas também meu corpo. Embora eu tenha notado isso quando vi a lista de habilidades, resistência ao fogo não estava lá. Elion Tlaguon testemunhou a primeira publicação deste capítulo em Overben. Em outras palavras, resistência ao fogo não pode ser adquirida com 200 pontos, certo? Embora existam outras resistências, não existe resistência ao fogo. Acho que por ser fraco ao fogo fica mais difícil adquirir resistência ao fogo. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Previsão LV4 tornou-se Previsão LV5 assim. Seu nível realmente sobe muito rápido. Eu me pergunto se esse é o efeito do orgulho. Bem, vamos deixar isso de lado. Realmente, o que devo fazer? É necessário capturar a camada intermediária para passar para a camada superior. Mas não acho que consiga capturar a camada intermediária. Então, procure outros métodos. Uma das formas confirmadas de voltar a subir no Poço das Abelhas. Voltando para o lugar onde o dragão da terra está novamente. Não. Impossível. Eu não quero. Então, encontre outros poços. Existe um poço tão conveniente em outro lugar? Há uma possibilidade. Antes, quando eu estava na camada superior, uma abelha ficou presa na minha teia, então pode haver um buraco semelhante em outro lugar, e existe a possibilidade de as abelhas terem feito um ninho semelhante ali. Mas, isso é apenas uma possibilidade. Ou eu rompo a camada intermediária. Ou devo explorar novamente a camada inferior para procurar um buraco que não sei se existe ou não. Agora, o que devo fazer? Capítulo 70 Parte de treinamento decidi espalhar meu ninho entre a camada inferior e a camada intermediária por um tempo. Não há necessidade de ter pressa. Depois de chegar até aqui, como esperado, o dragão da terra não virá até aqui, e os monstros não irão me interferir se eu fizer um ninho perto do teto. Aproveitando o tempo com os macacos, não farei um ninho simples, mas sim um ninho bem feito. Meu objetivo é que o ninho fique bem mesmo que o enorme macaco atire uma pedra. Felizmente, graças aos macacos que comi, minha resistência vermelha tem estoque suficiente. Bom, vou fazer desse ninho uma base, e acho que vou fazer os preparativos para capturar a camada intermediária aos poucos. Especificamente, pretendo adquirir resistência ao fogo e aumentar o nível de habilidade de recuperação automática de HP. Portanto, acho que preciso ir para a camada intermediária várias vezes ao dia e retornar depois que meu HP diminuir, e repetir o processo. Receber dano ali significa que a proficiência da habilidade para resistência ao fogo ou ao calor deve estar se acumulando. Embora não saiba quanto tempo vai demorar, acho que algum dia irei adquirir resistência ao fogo ou resistência ao calor. Se meu HP diminuir, então a recuperação automática de HP será ativada. Então estou matando dois coelhos com uma cajadada só porque a proficiência da habilidade é acumulada. Deveria ser possível andar se minha capacidade defensiva e minha capacidade de recuperação fossem maiores que o dano. Aumentarei o nível de outras habilidades quando tiver tempo livre.
Se possível, quero levantar pensamento paralelo e processamento de cálculo, mas terei que deixar pensamento paralelo porque não entendo bem como aumentá-lo. Quanto ao processamento de cálculo, farei apenas aritmética mental. Além disso, vamos aumentar Poisson Synthesis e Triad Manipulation para aproveitar bem meu MP recuperado. Especialmente a habilidade síntese de veneno, que descobri várias maneiras novas de usá-la, então quero me concentrar e aumentar seu nível. E a manipulação de Triad pode ser inútil na camada intermediária. Apesar de ser uma das minhas principais habilidades. Depois disso, aumentarei as habilidades de aumento de status. Quero dar prioridade em Idaten, força hercúlea é sólido pois as correções de crescimento aumentam sempre que o nível aumenta. Idaten parece aumentar se eu correr, e força hercúlea parece aumentar se eu fizer flexões, mas como subir sólido? Afinal, é defesa, então tenho que receber um ataque? 1. Devo tentar me chicotear enquanto estou aumentando manipulação de Triad? Embora eu não goste de dor, tento uma vez. E devo garantir comida se quiser ficar aqui por um longo prazo. Embora minha resistência não diminua agora por causa de comer demais, terei que comer alguma coisa algum dia. Portanto, devo patrulhar um pouco os arredores e fazer os preparativos preliminares para a caça. Pode ser bom fazer uma teia de aranha do tipo instalação para captura. Uma armadilha feita com fios difíceis de ver para captura. É uma boa ideia. Então vamos fazer isso. Mesmo que haja um monstro poderoso que possa rasgar meus fios, não é prejudicial porque não estou lá. Agora que está decidido, vamos começar a ação imediatamente. Em primeiro lugar, faça a casa. Subo na parede. Como tive uma luta desesperada com os macacos, ganhei resistência às alturas. Embora eu estivesse com medo a ponto de a resistência ao medo ter aumentado antes. Não sinto nada agora. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida manobra 3D LV11. Este capítulo foi compartilhado pela primeira vez na plataforma NHO cortado VLZ1N. Uma nova habilidade foi adquirida. Vamos ver. Manobra 3D. Possível fazer movimentos tridimensionais, como correr na parede, pousar no teto, etc. Eu vejo. Eu não preciso disso. Originalmente, eu posso fazer isso. Bem, se o nível subir, meu movimento poderá melhorar. Então pode ser desnecessário dizer que não preciso disso. Não é uma habilidade importante, então acho que deveria deixá-la. 1. O início da confecção caseira após adquirir uma habilidade duvidosa. Sim, está feito. A casa concluída é colocada entre o teto e a parede e se estende lateralmente por todo o caminho. Na verdade eu queria fazer na diagonal do teto e da parede para fazer o equilíbrio bem. Mas por causa da litologia do teto aqui vira uma superfície onde os fios ficam difíceis de grudar nele, ficou assim porque eu posso não estendê-lo no teto. A espessura da superfície é ligeiramente insuficiente porque se estende lateralmente. Parece não aguentar a pedra tirada pelo enorme macaco. Porém, a base é estável e a queda pode ser evitada. Vai ficar tudo bem mesmo que 100 macacos entrem nisso. Contanto que o enorme macaco não tenha nenhum ataque poderoso de longa distância. Acho que será difícil romper esta casa. Mas ainda assim, não posso ficar completamente aliviado porque não funcionará contra monstros como o dragão da terra. Vou morar aqui por um tempo, então tenho esta casa como minha quarta casa. Pois bem, a base está pronta meu HP se recuperou. Irei para a camada intermediária novamente e reduzirei meu HP. É um trabalho desagradável. Então, aí vou eu, camada intermediária. Está quente. A temperatura agora é impossível de medir. Não tenho termômetro. Hoje, o solo também está devastado pela lava. Já ultrapassou o nível em que a garota do tempo se abstém de sair. Isso conclui meu relatório da camada intermediária. Retirar. Está quente. Nenhuma das habilidades aumentou ainda. Bem, vamos fazer isso com calma.